Loures, a xenofobia e o racismo em questão. É o título de um artigo publicado recentemente por José Pinto no jornal Observador, único catedrático em Ciência Política na especialidade de Lusofonia. José Pinto faz do Brasil e da África lusófona as pedras basilares dos seus 11 livros publicados até agora. Muito bem-vindo, Dr. José Pinto. No artigo que escreveu recentemente, recuperou dados sobre o racismo e a xenofobia, aliás, de um estudo científico que fez para a tese de doutoramento do Império Colonial à CPLP. O que é que concluiu? Muito bom dia. É um prazer analisar, portanto, as minhas áreas de interesse e partilhar com os senhores ouvintes. O que é que eu concluí? Eu entendi que Portugal perdeu um império e era importante perceber as causas do império. Primeiro que tudo, demorar tanto tempo a ser perdido, porque a descolonização foi serôdia. E isso eu estudei no mestrado. No doutoramento eu quis saber porque é que perdemos o império, mas a seguir se criou uma comunidade, que ainda hoje não é uma comunidade lusófona, mas pelo menos é uma comunidade dos países de língua portuguesa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Só haverá uma comunidade lusófona quando for uma comunidade de povos. E foi precisamente para a necessidade de tentar perceber o que são os povos lusófonos que eu quis saber o que é que os povos lusófonos pensavam de nós enquanto portugueses. E fiz um trabalho científico numa universidade que utilizei como cluster, junto de 1430 alunos do ensino superior em Portugal, alunos dos PALOP, dos 5 países naquela altura. Agora já temos a Guiné Equatorial, e eu aproveito para dizer que, mais uma vez, que fui contra e continuo a ser contra a entrada da Guiné Equatorial na CPLP. Onde se fala espanhol. Onde se fala espanhol e em que se saudou a entrada na CPLP em várias línguas, exceto no português. Mas isso são contas de outro rosário. Hoje falarei sobre esse estudo. Eu quis saber o que é que os estudantes do ensino superior que estavam a estudar em Portugal, os estudantes oriundos dos PALOP, como é que eles nos viam? Se sentiam que havia racismo, se sentiam que havia xenofobia em Portugal, se sentiam ou não integrados. Também dei a Estas três grandes questões. Eram mais, porque quis saber também em que condições viviam, quem é que lhes pagava os estudos, qual era o objetivo deles, uma vez concluídos os estudos. Se tinham ou não as tais bolsas. Se tinham bolsas do Estado, se tinham de faculdade, de instituições portuguesas. É engraçado porque havia mais estudantes com bolsas de instituições portuguesas do que dos seus países de origem. Mas, voltando ao estudo, também dei a palavra às associações de imigrantes lusófonos. Aquelas que representam os imigrantes que estão a trabalhar em Portugal, que todos os dias fazem parte do nosso mundo laboral, que convivem com o português da rua, já que a outra parte, os estudantes, convivem com uma elite, que é a universidade. E dei a palavra aos embaixadores, que evidentemente foi um pró-forma, uma vez que ficámos no âmbito do politicamente correto. Interessante foi o que as associações disseram e ainda mais interessante para mim, pelas temáticas envolvidas, o que os estudantes disseram. E aí os resultados, a amostra foi estratificada, não foi feito ao caso, é um trabalho científico. Nós escolhemos uma amostra de 150 alunos, que estratificámos por nacionalidades de acordo com o peso que tinham na universidade. Entrevistei 60 cabo-verdianos, 49 angolanos, 18 habitantes da Guiné-Bissau, 16 de São Tomé e apenas 7 de Moçambique, que era a comunidade menos representada na universidade e que me deu depois imenso trabalho, porque o facto de eles serem poucos implicou que de vez em quando eu não pudesse utilizar o teste do Q² de independência para saber se as variáveis eram ou não independentes. Porque é o país mais longe de Portugal. É o país mais longe de Portugal, era o país com o qual Portugal mantinha uma relação no âmbito científico mais distante e também ainda mais numa fase mais incipiente. Hoje já há mais estudantes de Moçambique em Portugal. Quando é que foi feito esse estudo? Este estudo foi iniciado em 2002, terminou em 2004, 2005. Mas está atual? Está atual. Então o que é que concluiu? Concluí, primeiro que tudo, que dos estudantes de ensino superior, só apenas 79 se diziam razoavelmente, dos 79 de 150, é sensivelmente metade, se dizia razoavelmente integrado em Portugal. E que este é um dado muito preocupante, Germano.
133 dos 150 disseram que havia racismo em Portugal. 133. É uma percentagem enorme. E desses 133, 70 consideraram que o racismo em Portugal era considerável. E 32 que era forte. Eles apresentaram os seus próprios exemplos? Eles serviram-se das suas mundividências para explicar porque é que de 133 em 150 consideravam que havia racismo em Portugal, larga a maioria, e porque é que consideravam que esse racismo era considerável ou forte. Mais do que isso, quando descemos à xenofobia, e não há hipótese de confundir os dois conceitos, porque estava definido o que é que o estudo entendia por racismo, que era valorizar o fenótipo, a cor da pele, e o que é que se entendia por xenofobia, que era a recusa daquele que é estranho, o elemento cultural. E não daquele que é africano. Não necessariamente, porque a xenofobia implica essencialmente a recusa do outro por motivos culturais. Não por motivos étnicos. Não por motivos étnicos, não por motivos que tenham a ver com a raça. Aliás, eu aproveito para dizer que raça só há uma. É a raça humana. Homo sapiens sapiens. Embora alguns homens façam questão de ficar só no Homo sapiens. E sobre a xenofobia, o que é que me disseram esses 150 estudantes? 90 disseram que havia xenofobia. Quer dizer, Portugal é um país mais racista do que xenófobo para estes estudantes africanos. 90. E esses 90 que disseram que havia xenofobia, 50 continuaram a achá-la considerável e 16 a achá-la forte. A maioria achava que a xenofobia não era esporádica, não era um fenómeno que se encontrava pontualmente. Era considerável ou forte. E, quando lhe perguntei quem é que é racista em Portugal, quem é que é xenófobo em Portugal, 99 disseram que eram todos os estratos da sociedade portuguesa, em todos os estratos há racismo. E 18 disseram, não, quem é racista em Portugal são essencialmente as classes mais desfavorecidas. 12 disseram que era a elite. É problemático que 99 tenham dito que encontravam racismo transversalmente na sociedade portuguesa. Foi um dado que me incomodou. Incomodou-me bastante. Como me incomodou as razões que apontaram para haver xenofobia em Portugal. Sensivelmente um terço disse que era o medo do desconhecido. Isso é muito vago. O problema é que 28,9% falou nas marcas coloniais, nas reminiscências coloniais. Resquícios da descolonização. Exatamente, que não houve. Eu nesta tese... Que não houve, não os resquícios, mas a descolonização. Os resquícios houve, a colonização é que não houve. A descolonização. A descolonização não houve, porque não houve um projeto, não houve um processo. Houve uma transferência de poder, que é uma coisa completamente diferente. Foi por isso que nós deixámos em Angola uma guerra civil que durou até 2002. Já agora deixe-me fazer só aqui um parênteses em relação ao seu raciocínio. Durante a recente tomada de posse de João Lourenço como Presidente da República de Angola, no seu discurso, Portugal não veio citado como um parceiro preferencial do país. Como é que analisa isso? Analiso em duas perspectivas. Primeiro, na história recente. É o problema que opõe Manuel Vicente à justiça portuguesa. E esse é um outro problema. Essa é a grande pedra no sapato. Esta é a pedra no sapato. Mas temos de ver este estudo que eu fiz. Temos de ver estudos anteriores para percebermos que Angola era a joia da coroa. Mas sabe, o MPLA que tomou conta do poder era mal visto em África. Porque o MPLA tinha a sua base social nos moceques e admitia mulatos. E o racismo assenta na afirmação do mito do mulato. Sendo o mulato aquele que herda o pior dos dois progenitores. Nada herda de bom, herda tudo o que de mau um e outro tem. É que nem é branco, nem é negro. Nem é negro. E por isso mesmo acaba por receber, é um mito. O mito não tem sustentabilidade nenhuma. O pior dos dois mundos. Ele é o pior dos dois mundos na perspectiva dos mitos, na perspectiva do racismo. E o que acontece é que ainda há uma grande história por escrever. Uma situação colonial é uma situação sempre de desigualdade. Só que Angola era a joia da coroa. O MPLA estava nos moceques, estava em Luanda. Não era bem uma base étnica como os ovibundos para a UNITA e como, por exemplo, os bacongos para a FNLA. Era uma outra questão.
que eu para aí também estudei num dos livros. E então, o que é que nós podemos hoje concluir? É que as relações entre Portugal e Angola vão ser difíceis. Vão ser difíceis porque ninguém está acima da lei, nem os dirigentes dos Estados angolanos. Mas os países são Estados de Direito. E não tem havido neste processo o cuidado, a diplomacia. Sabe, a diplomacia é a continuação da guerra por outros meios. Eu entendo que a política é muito importante para aqui. E seria importante percebermos, é um dado que eu deixo à consideração dos nossos ouvintes, seria importante percebermos porque é que a oligarquia que manda em Angola, e é uma oligarquia, que exerceu o poder mal, Angola é dos países mais mal governados em África, não é a opinião do professor José Pinto, é a opinião do índice da Fundação Mo Ibrahim, que é um índice muito bem feito, de uma fundação que recorre a muitas categorias, a muitos indicadores, a muitas fontes de dados e chega à conclusão, eu não me lembro, mas penso que que Angola é o 7º país mais mal governado de África. Se não for 7º, andará à volta. E o prémio Mo Ibrahim, que é anualmente atribuído, tem justamente como objetivo a boa governação. Cabo Verde já recebeu. Até penso que mais que uma vez. Recebeu 2 vezes. Angola nunca recebeu. A Guiné-Bissau nunca recebeu. Por que será? Portanto, na sua perspectiva, professora, esta forma de as novas autoridades, porque são novas, autoridades de Luanda, terem afastado, digamos, Portugal, há quem não veja nisso mal nenhum, que será apenas um problema diplomático, na sua opinião é mais do que isso? É mais do que isso. É um aviso a Portugal. Angola é um Estado de Direito, Portugal é um Estado de Direito. Em Portugal é fácil, eu tenho direito à liberdade de expressão, eu critico todos os governantes sempre que eu entendo que eles não defendem os interesses do povo onde eu calhei, do povo a que eu tenho a honra de pertencer, e sempre que sinto que os interesses não estão a ser defendidos, eu critico abertamente os governantes. Nos meus artigos de opinião, nos meus livros, nas minhas intervenções na comunicação social. Não temo que seja mal interpretado. Nem tenho de temer, porque quem aceita ir para a vida política sabe que a sua vida é escrutinada a um nível que o cidadão comum não atinge. Ora bem, ainda por falar em política, nas recentes eleições autárquicas em Portugal, a questão da xenofobia e do racismo, justamente em Loures, foi um dos temas centrais. Curiosamente, embora se passe numa cidade nos arredores de Lisboa, parece que quase que dominou em grande parte o discurso político dos candidatos. O que é que concluiu aqui em relação neste artigo que escreveu para o Observador sobre estes dois fenómenos sociais e rássicos em Loures? É preciso fazer um estudo para perceber qual é a realidade social de Loures. E qual é o peso... É que é um microcosmos? É um microcosmos. E temos de perceber também qual é o peso da comunidade cigana em Loures. Porque eu entendo que o problema... Muitos dos ciganos, da comunidade cigana, da etnia cigana, são portugueses. Portanto, têm de ter os direitos dos portugueses. E têm direito à sua cultura. Mas atenção, nenhum dado cultural, nenhum elemento cultural pode sobrepor-se à lei comum, porque senão entramos no relativismo. Ninguém está acima da lei. Evidente. Se entrarmos no relativismo é mais grave. Aí o canibalismo é apenas uma questão de gosto. Não é possível. Há regras comuns que todos temos de aceitar, todos temos de cumprir. E se nós entendermos que um grupo pode não cumprir a regra comum, nós estamos a marginalizá-los. Estamos a criar guetos. Sobre isto há dois modelos. Estamos a ser xenófobos? Estamos a ser xenófobos. Há dois elementos muito simples sobre isto. Os franceses entendiam que pegavam nos estudantes vindos de qualquer lado e pegavam neles e conseguiam fazer deles franceses, desde que lhe dessem a mesma cultura. Não é possível. Há uma cultura de origem, desde que lhe dessem a mesma instrução, queria dizer. Não é possível. Há uma cultura de origem. E essa cultura de origem vai deixar sempre marcas e a sociedade tem de estar preparada para elas. Nós não estamos a falar de assimilação. Nós estamos a falar de integração. E o que acontece é que há comunidades, há minorias, que têm os seus direitos, mas esses direitos nunca se podem sobrepor à lei comum, àquela que obriga todos os cidadãos. E no seu entender, esta comunidade cigana respeita ou não as leis gerais do país?
é um estudo que terá de ser feito. O que eu posso dizer é que ela foi acusada de não respeitar. E quando nós generalizamos um comportamento individual, quando o extrapolamos para uma comunidade, acabamos nós por não perceber a verdadeira dimensão do problema. Na sua opinião, há casos e casos? Há casos e casos. Haverá ciganos que não cumprem a lei deste país e que se dedicam a atividades ilícitas, como não ciganos que fazem rigorosamente a mesma coisa. Os ciganos têm direito à preservação da sua cultura, mas têm de preservar também a cultura do grupo a que pertencem, da sociedade a que pertencem, porque eles são portugueses. E o mesmo se aplica às minorias que nós recebemos. Eu, nisso, defendo a posição de Mahatma Gandhi. Dizia, eu quero que a minha casa tenha as janelas abertas para por elas poder entrar todo o sopro das outras culturas. Mas nunca admitirei que nenhuma dessas culturas queira desapossar-me da minha. É por isso que a minha casa também tem uma porta. Mas neste caso, estamos a falar de casos racistas ou casos xenófobos? É xenófobo porque é a cultura, é o elemento cultural, não é a cor da pele. Aliás, nós costumamos, por exemplo, estamos muito preocupados com a xenofobia na Alemanha, na França, com o racismo. Eu posso lhe dizer que a França é muito mais xenófoba do que racista, porque a França privilegia, por exemplo, os habitantes do Mali em detrimento dos argelinos. Ora, os argelinos são mais brancos do que os habitantes do Mali. O que acontece aí é um elemento, não é rássico, é um elemento xenófobo. E esse elemento xenófobo aponta para o elemento cultural, para a dimensão cultural. Há alguém em cuja cultura eu não me revejo, precisamente porque há o elemento religioso, são maioritariamente muçulmanos, mas há outros hábitos culturais em que os franceses não se revêem e com o qual têm dificuldade em viver. Durante séculos, os trópicos viveram com a Europa em casa. Agora é a Europa que vive com os trópicos em casa. E a situação não está a ser fácil. Acha que a França, como alguém já profetizou daqui a uns 50, 60 anos, portanto, num próximo futuro, será mais muçulmana e africana do que propriamente europeia? Claro, porque é por isso que Marine Le Pen fala nos 10.000 imigrantes por ano, na contingentação. Tem a ver com isso. A minoria, hoje minoria, muçulmana, tem uma taxa de natalidade muito superior à católica. E, portanto, a população irá crescer. Além disso, é uma zona de atração. O que é normal é as pessoas... A França é uma zona de atração. O que é normal é as pessoas saírem das zonas em que se sentem mal para as zonas em que se sentem bem. E, por isso mesmo, a França é uma zona atrativa. Vai chamar gente daquilo que foi considerado o terceiro mundo. E é preciso aprender a conviver com os trópicos em casa. Porque os franceses, eu li um estudo, já não me lembro de que autor, que dizia que em cada 5 franceses, 4 não eram de origem gaulesa. Isso mostra a mestiçagem que está em França. E aí entra a questão do racismo, não apenas da xenofobia. É que há duas lógicas no racismo. Uma lógica, a lógica desigualitária, permite ao grupo que é ostracizado viver na sociedade, mas ocupando os cargos mais baixos. Os portugueses sabem bem do que é que eu estou a falar. Sabem bem qual foi a imigração que nós enviámos para a França. Sabem, nos anos 60. Nos anos 60. Sabem bem quais eram os empregos que lhes estavam reservados. Sabem bem o que era o banlieue de Paris com os bares de lata. Portanto, os bidonville. Portanto, esta é a lógica desigualitária. Preciso, aceito, mas não os integro. Pois há uma lógica pior do que esta ainda, que é a lógica diferencialista. Significa, nós não os queremos cá. Vocês põem em causa a nossa identidade. Enquanto povo, são um perigo, são uma ameaça. Têm de desaparecer. Repare que os índios disseram o mesmo a um dos presidentes dos Estados Unidos, a dizer-lhe, nós recebemos-lo. Será que também temos de pedir para desaparecer? Essa é a grande questão. A Terra devia ser a casa única da humanidade. Cada vez a globalização torna o contacto mais próximo, mas cada vez torna o convívio mais difícil. O que nós estamos a perceber é que o mundo hoje já não pode ser visto na visão eurocêntrica, que foi dominante. Hoje cada zona do mundo fala pela sua voz própria.
tem de haver abertura. Mas neste caso também, professor, também não podemos generalizar, a dizer que a comunidade muçulmana é toda má, é toda terrorista. Não, há milhões de seres humanos desta origem em França, noutros países europeus, e que são profundamente pacifistas. Eu neste momento estou a fazer uma investigação que dará livre, se Deus quiser, sobre terrorismo. Sobre terrorismo. E o que acontece aliás, que está tudo ligado. Está tudo ligado. Repare, os 5 países que têm 72% dos mortos por terrorismo, nenhum deles é na Europa. Estou a falar de dados de 2015, conhecidos em 2016. É o Afeganistão, é a Nigéria, é a Síria, é a Líbia, portanto, é o Paquistão. São países de maioria muçulmana e em que a maioria dos mortos são muçulmanos. O primeiro país europeu, em 2015, no número de vítimas de atentados terroristas, foi a França. Está na 29ª posição. Quer dizer que o terrorismo não é um fenómeno europeu, é um fenómeno mundial. E as principais vítimas não são os europeus, são pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, mas concentradas muito nestes 5 países. Mas depois são vítimas que são apanhadas no meio de uma explosão, no meio de um incêndio, sim, no meio de uma facada na rua, não é? Mas eu também fiz já o inventário do número de mortes de cada um dos atentados. Há atentados que são fruto de lobos isolados, atos isolados. Há atentados em pequena rede e há atentados que já exigem um grande nível de concertação e de meios, como por exemplo as verbas de alguns atentados, como por exemplo o do 11 de setembro às Torres Gêmeas, que foi uma enormidade, foi um gasto incrível. O que significa que os terroristas têm as suas fontes de financiamento. E o terrorismo é um fenómeno como a gripe. A gripe regressa todos os anos. Uma pessoa esquece até que, professor, desculpa interromper, que quando se fala dos atentados de 2001 às Torres Gêmeas, esquecemos que houve mais 2 aviões desviados e um dos quais ia para o Pentágono. Exatamente. E não foi para o Pentágono. Foi para o Pentágono. E o problema é que é um ataque que sai de dentro dos Estados Unidos. Não é uma questão de fronteiras, saiu de dentro dos Estados Unidos. Isto implica um nível de concertação muito grande, um grande investimento em tecnologia, em formação, em material. E por isso mesmo, para além da fanatização. O que nós temos de perceber é que o terrorismo não vai desaparecer. Há a hipótese de o controlar, tal qual o populismo. São fenómenos controláveis, não são fenómenos para desaparecer. É ao contrário, então, de que dizem algumas vozes que estão hoje no poder em Portugal, na sua opinião, há mesmo populismo. Há populismo, neste momento, é engraçado que eu já disse num dos meios de comunicação que para mim é mais fácil, torna-se mais acessível ir a Xangai a convite de uma universidade dos Estados Unidos, de fazer um workshop e uma conferência sobre populismo numa universidade chinesa, do que falar de populismo em Portugal. Porquê? O Sr. Presidente da República disse que Portugal não tinha problemas de populismo. Estava a falar na Assembleia da República. À frente tem deputados de 3 partidos populistas. O PCP é populista autoritário, totalitário. Os Verdes é populismo autoritário. E o Bloco de Esquerda é populismo autoritário. Nós temos o índice de populismo dá-nos 20,5%. É semelhante ao da França. Qual é a diferença? Em Portugal, o populismo de esquerda representa 20% e o de direita 0,5%. O populismo em França é quase todo imputado a Marine Le Pen e à Frente Nacional. E, portanto, é de direita. Temos o caso agora da Alemanha, a alternativa Für Deutschland. A AfD. A AfD. Quando eu escrevi o Populismo e a Democracia, as dinâmicas populistas na União Europeia... Quando? Foi em abril deste ano. Eu já previ o que iria acontecer. Não sou cartomante, sou cientista. E então não adivinho, prevejo. 5 meses antes. 5 meses antes eu previ que a Alemanha, o que se iria passar na Alemanha. Para mim não foi novidade e para qualquer analista de populismo não era novidade. O populismo estava a crescer. Eu explico aqui que os critérios da alternativa para a Alemanha, da AfD, eram mais exigentes do que as de Merkel. E por uma razão muito simples, relativamente aos refugiados. Merkel recebeu 1 milhão de refugiados. Merkel está no poder. Merkel sabe a taxa de fecundidade que tem na Alemanha.
sabe a taxa de natalidade que tem na Alemanha, sabe que precisa de imigrantes. A AfD, ou se preferirmos a alternativa para a Alemanha, não está no poder. Promete aquilo que sabe que não vai ser chamada a cumprir. E parece-me que não vai estar. Nunca vai estar, não vai estar. Não, neste momento há dois partidos na Alemanha que não são coligáveis. Vêm os dois do Bloco de Leste. Die Linke, a esquerda, que é comunista, e a AfD, a Alternativa für Deutschland, que é da direita. Da antiga RDA. São ambos da RDA. E vêm os dois do antigo Bloco de Leste, da zona dominada pelo Bloco de Leste. Uma zona em que não foi feito ainda o luto provocado pelo nazismo, nem pelo sovietismo. Eles precisam de fazer dois lutos. Primeiro, o do nazismo, que a Alemanha Ocidental, a RFA, já fez. E depois precisam de fazer o luto do sovietismo, porque eles mudaram de um sistema totalitário para outro sistema totalitário. Por isso não lhe podemos pedir uma mentalidade democrata. Acha que a Alemanha corre o mesmo risco, se é que de risco estamos a falar, que a França daqui a uns anos? É um risco, é de um risco que estamos a falar. A Alemanha, neste momento, eu não acredito que o SPD vá para o poder por uma razão muito simples. É preciso uma oposição credível. E se o SPD formar novamente o Bloco Central, entrega a oposição nas mãos da Alternativa para a Alemanha. E a AfD vai crescer enormemente. Não é democraticamente, não é muito saudável, não é salutar que o SPD, que é social-democrata, aceite outra vez fazer a grande coligação. É muito preferível ele passar para a oposição e entregar o poder a quem ganhou as eleições, que foi Merkel, que se irá juntar aos dois grupos que permitem junções, que é os liberais, que são os seus aliados crónicos, e depois os verdes, que têm uma visão muito diferente da Die Linke, da esquerda. A esquerda é totalitária na Alemanha, como a direita é totalitária. Professor, como disse e muito bem, isto está tudo ligado. Começámos em Loures, já acabámos em Berlim. Pois. Basicamente. Na sua perspectiva, a xenofobia e o racismo são questões permanentemente em discussão e à tona d'água em Portugal. Alguma vez terão solução? Nós podemos, se não houver discussão, não há solução. Há problema. Mas há muita gente ainda com as cicatrizes da descolonização em cima da pele. Sabe, na descolonização, na tese de doutoramento, eu escrevi que recorremos a um critério. Portugal tinha de recorrer a um critério. E o critério de legitimar os representantes dos povos foi o critério revolucionário. Reconhecíamos, como representantes dos povos, quem nos tinha feito guerra colonial. Era um movimento de libertação em cada um dos países, sendo que na Guiné e em Cabo Verde o movimento era comum. E em Angola eram 3 movimentos. Portanto, o que acontece, porque há pedaço perguntou-me, o que acontece hoje em Angola é que, quando vieram ao Alvor e celebraram os acordos, todos procuraram chegar a Luanda antes dos outros, porque Luanda é a montra do poder. E o que primeiro chegasse instalava-se e expulsava os outros. Quem lá chegou foi o MPLA. O MPLA expulsou os outros de Luanda. A comunidade internacional, quando foi declarada a independência de Portugal, de Angola, Portugal não entregou o governo a nenhum partido. Entregou no abstrato ao povo angolano. Vimos o que é que aconteceu. O MPLA foi imediatamente reconhecido por 80 países. Porquê? Porque a comunidade internacional reconhece o país, o partido que governa a capital. E a capital é Luanda. É por isso que Marcelo foi bem recebido e António Costa não foi convidado. É porque é com o Executivo, é com a Justiça, é com o Governo que a elite dominante em Angola tem poderes. Uma elite governante em Angola que tem uma visão patrimonialista. Substituiu-se à elite colonial. Não tem promovido um desenvolvimento do país. Crescimento não é sinónimo de desenvolvimento. E mesmo assim o crescimento é um crescimento sustentado no subsolo, nos diamantes e no petróleo. Não é um crescimento sustentável. Angola ainda tem um grande caminho a fazer. Eu fiz uma conferência em Angola. Vi a realidade do país. Percebi o nível de liberdade daquele país. E percebi também que há uma população que vive em condições muito inferiores àquelas a que tem direito. O ministro não é aquele que se serve. O ministro é aquele que serve. O governo é eleito para resolver os problemas das populações. Angola tem problemas pertinentes, que
tem forçosamente de resolver. Agora, não tem de ser Portugal, não temos de ser os politólogos, não tem de ser os comentadores a dar-lhe receitas, porque Angola, e aí eu percebo, é um Estado de Direito. E se nós não aceitamos interferência na vida interna portuguesa, voltamos ao conceito de soberania. Vamos tratar os outros como queremos que os outros nos tratem a nós. Professor José Pinto, muito obrigado por aqui ter estado. Até à próxima. Eu é que agradeço. Foi um prazer.